E aí, como é que começou a história da Atitude da Igreja Batista? Antes era Igreja Batista Central. Central da Barra. O que acontece é o seguinte, quando eu terminei o seminário, recebi um convite de Ipatinga, Minas Gerais, Igreja Batista do Bom Retiro. Cheguei lá, é uma igreja de menos de 200 membros, a coisa foi acontecendo, a gente chegou a 550 membros e uma frequência de quase 700 pessoas no domingo na igreja. Eu estava feliz, eu estava inserido na sociedade. Quanto tempo o senhor ficou lá? 5 anos e meio. Então a igreja cresceu demais, tomou uma visibilidade muito grande, eventos, né, formatura de Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, aniversário do shopping, dia do vereador, posse do prefeito, eu estava nas... Mas o plano de Deus era eu maior. estava feliz, meus 2 filhos nasceram lá, estava inserido. Mas aí eu tive uma experiência com Deus muito forte num congresso da CEPAL. Eu escutei um camarada chamado Irmão André. O Irmão André é um contrabandista de Bíblia. Conhecemos a história do... Ele, inclusive, lançou um livro contando a história, não é? Sim. Eu acho que é o Contrabandista de Deus, acho que é isso. Isso. Durante a Cortina de Ferro, aquela hegemonia da União Soviética e tal, ele contrabandeava a Bíblia. Então, muita gente lá na Alemanha Oriental, né, naqueles países todos que estavam fechados para o cristianismo, recebiam Bíblia através dele. E ele tinha experiências incríveis com Deus. Eu falei, perto desse homem nem crente eu sou. E aquilo mexeu comigo. E eu voltei para a igreja e no domingo eu fiz o apelo para vir à frente os decididos por Jesus. Estava aquela frente lotada de gente, eu muito emocionado, chorando, eu orei. Senhor, eu queria pedir 2 coisas. Ninguém na igreja entendeu a oração. Eu falei, primeiro, eu quero ir para a África pregar no meio das tribos. Me dá essa experiência. Segundo, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Gente, tem oração que demora, mas tem umas orações... Tem umas orações que são rápidas. Né? Deus fala, pra já. Ah, é? Quer correr risco? Segunda-feira, uma pessoa me manda um e-mail dizendo, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Uma pessoa que só tinha falado com ele uma vez na minha vida, em Belo Horizonte, num evento de jovens. Ele morava em Boston. E aí... 2 semanas e meia depois, me ligam a ex-ovelha do meu pai, que foi membro do Tauá, que estava dirigindo uma pequenina igreja reunida numa escola municipal na Barra da Tijuca. E ele fala, Josué, lembramos de você e tal, a gente tem aqui uma igreja que tem um dinheiro para dar um sustento de alguns meses para um obreiro, você gostaria de conhecer? Aí eu, mulher, 2 filhos, um lugar que só tem um sustento por alguns meses, uma igreja que reúne numa escola municipal precária. Eu falei, vou sim. E aí no dia que eu vim, eu nem vi todo o problema, porque Deus às vezes te cega para o tamanho do problema para você não correr da raia. Então, essa aqui trabalha com estudantes, eu só não sabia que ela não era da igreja. Esse casal aqui, eles trabalham com casais, só não me falaram que o casal tinha sido da igreja, mas não estava mais. Porque quando o missionário que fundou a igreja estava para sair, muita gente desistiu do projeto. Então a igreja estava com menos de 30 pessoas agora. Menos de 30? Menos de 30 pessoas. Né? E aí eu entendi de Deus que a gente deveria vir. Vim, o nome da igreja era Igreja Batista Central da Barra. Foi muito difícil. É uma história linda. Isso foi em que ano? 2003. Isso foi... no dia 27 de setembro de 2003. O senhor é bom de data, hein? Essas datas a gente não esquece, né? E aí a gente reunia numa escola suja, empoeirada, uma sala, 2 vezes essa sala aqui, de tamanho, né? E eu voto nessa sala todo ano. Todo ano não, a cada eleição é nessa sala que eu voto. Aí eu revivo tudo. Tinha assim uma parte... com uma janela, do outro lado uma janela, para correr um ar, né? Só que aqui estava cheio de coisa quebrada atrás, eles botaram a cortina na frente. Então ali atrás virou o quê? Virou um antro de barata, de sujeira. Um dia eu estava pregando, empolgado, devia ter umas 30 e poucas pessoas no culto, estava lotado nesse dia. Empolgado e tal, de repente me saiu uma barata. Mas pensa numa barata. Voadora? Não, é aquela que tomou whey protein.
Um baratão. Pô, um baratão, gente. Eu falei, não, uma barata dessa me dá um ipom no judô aqui, né? Me derruba daqui a pouco. Então eu botei a mão para cima assim, não, gente, porque o poder de Deus... Pra ninguém ver a barata. E puf, matei ela aqui, joguei ela para trás, porque subia na perna de alguém ali e acabava o culto, né? Já vão. Acabava o 10 culto. eu ia embora, já ficar. Misericórdia, assim, uma brincadeira, uma risaiada, e acabar com o culto. Então foi essa história, o banheiro. Um dia um irmão chegou todo molhado no culto. O que foi, meu irmão? Ah, pastor, essa descarga aí, fui apertar, a água veio toda em mim. Entendeu? Era precário, mas foi ali que Deus começou tudo. E aí chegou uma hora que a gente começou a ganhar tanta gente para Cristo, começou a chegar tanta gente para a igreja, que a gente começou a ganhar gente. Nova Iguaçu, Caxias, Do Rio de Janeiro inteiro. Petrópolis, É porque eu não sei se a galera... Cordeiro, era 3 horas, tinha Onde gente é que Cordeiro? Cordeiro é perto de Friburgo. Eu não conheço Cordeiro. Não, porque acho que nem todo mundo que assiste aqui é do Rio de Janeiro, não tem noção da distância. A Barra fica na Zona Oeste, Nova Iguaçu, Caxias, tudo baixado, assim, é longe. É longe. É longe. E as pessoas vinham, só que elas não conseguiam trazer os seus amigos que elas ganhavam para Jesus. Então a gente fazia células, a gente tem um bom know-how nisso, em multiplicação celular. São muito famosas as células da Atitude. A gente tem bastante experiência nisso, bastante mesmo. Deus nos honrou muito. Aí vocês faziam a célula por causa disso? Aí fazia célula nesses lugares lá, mas a pessoa se decidia, às vezes não queria vir, tinha preguiça de vir, ou às vezes não tinha dinheiro mesmo. Sim, é longe. De longe, tem que vir com o menino, tudo, pagar lanche, pagar pedágio. Resumindo, aí a gente falou, nós vamos ter que abrir igrejas nessa cidade. Por quê? Porque as pessoas não queriam sair da Atitude. Eu queria organizar a igreja lá e seguir a vida deles. Mas falaram, não, da Atitude não vou sair, não. Se você quiser que eu ganhe as pessoas lá, eu vou ganhar, mas eu quero continuar a Atitude. E aí, Atitude não, né? Quero continuar a Central da Barra. Aí eu comecei a pesquisar na internet o nome de igreja. Aí pesquisava, Igreja Batista do Amor, já tem. Igreja Batista do Poder, já tem. Por que a decisão de mudar o nome da igreja? Porque como é que eu ia fazer o nome? Igreja Batista Central da Barra em Duque de Caxias. Ninguém merece. Entendi. Igreja Batista Não, sim. Central da Barra em Nova Iguaçu. Olha o nome. Não dá, Não, né? agora eu entendi. Tá parecendo um nome de princesa, né? Que pega os... né? Aí, Orleans e Bragança no final. não dava. Então tinha que ter um nome mais rápido. A Igreja Batista Atitude. De Petrópolis, de Nilópolis, E não dá para ser Igreja Batista de Nilópolis, porque já tinha, né? Já tem as igrejas batistas desses locais. A gente tinha que ter, a gente queria dizer a nossa origem batista, mas a gente queria dizer a nossa vanguarda. A gente queria dizer qual é o nosso propósito, a gente queria dizer qual é a nossa forma de viver. E aí eu pesquisei tudo quanto é nome, tudo já existia. Aí um dia, tomei banho e tal, aí estava lá escovando o dente, aí ficou aquele vapor assim no blindex. Aí eu fui escrever assim, Atitude. Aí fez assim, A, amor, T, temor, I, intercessão. E fui botando para cada letra um acróstico. Aí fui na internet rapidinho, não tinha. Aí eu, opa! Registrar aqui. Aí eu reuni um grupo de pessoas da igreja, da liderança. Falei, tragam sugestões de nome, vamos votar um nome para a igreja. Aí quando chegou no dia da reunião, eles pensaram nos nomes que eu já tinha pensado. Tudo já existia. Tudo já tinha. Igreja Batista do Avivamento, da Paz, tudo já tinha. Aí a Atitude venceu. E aí, por isso o nome Igreja Batista Atitude, porque a gente queria plantar igrejas e não podia ser o nome Igreja Batista Central da Barra em tal lugar. E essa mudança de nome foi em que ano, mais ou menos? 2014, se não me engano. Recente também, né? Porque eu lembro acho que foi 2014. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui na Atitude foi em 2014. E aí eu lembro que tinha essa confusão do nome. Tinha gente que chamava de Batista Central da Barra e gente que já chamava de Atitude. Até hoje a gente recebe carta na Igreja Central da Barra. O endereço ainda, acho que... Não, vocês mudaram, né? O local da Atitude. Sim, né? porque a nossa sede era no Rio Mar, onde fica o nosso centro de convenções. E agora a gente está perto do condomínio Pontões, né? Que é a nossa sede. E hoje nós temos 23 igrejas, né? E 14 Pontes Atitude. Ponte Atitude é a nossa congregação. Ponte Atitude é mais bonitinho, né? Tal. Aí, Moderninho. mais moderninho e tal. Essas 14 vão virar igrejas esse ano. Então, a gente está com 23 igrejas e termina o ano de 2022 de 35 a 40 igrejas.
Nós estamos plantando 9 igrejas no sertão do Piauí, em lugar que não tem igreja. São Amém. cidades pequenininhas, que até tem uma igrejinha às vezes pequena, mas os vilarejos no entorno não tem igreja. Então nós estamos botando a igreja nessa cidadezinha de 7 mil habitantes, pequenininha, e plantando unidades celulares nesses vilarejos que ninguém vai lá cuidar deles.